Como sabemos na história de Cavaleiros do Zodíaco, Yoga é o único que teve sua mãe apresentada, sendo essa a jovem Natácia uma mulher russa. Quando Yoga completou 7 anos, ela estava a caminho do Japão com seu filho para que ele finalmente conhecesse seu pai. Porém, tragicamente, o navio em que viajavam teve problemas no Oceano Ártico, ao largo da costa da Sibéria Oriental. Os passageiros e a tripulação embarcaram rapidamente em botes salva-vidas, incluindo Yoga, mas por razões desconhecidas, sua mãe ainda continuou a bordo com o navio afundando, sendo essa a morte de Natácia. O corpo de Natácia permaneceu intocado pela decomposição, e o náufrago é claramente visível através da espessa camada de gelo oceânico, sendo que Yoga, anos depois, viria a visitar sua mãe nas águas profundas, enquanto treinava na Sibéria. Muitas pessoas teorizavam que o pai de Yoga no anime poderia ser o próprio Camus de Aquário, porém Camus nasceu na França, e como sabemos, é dito que o pai de Yoga é japonês. Além de tudo, Camus é apenas 6 anos mais velho do que Yoga. No anime, o pai de Yoga nunca foi revelado, porém no mangá, assim como os demais Cavaleiros de Bronze, o Cavaleiro de Cisne também é filho de Mitsumasa Kido, o avô adotivo da Athena Saori. E até onde sabemos, Yoga era o único que sabia disso desde o início. No anime clássico, somos apresentados ao Cavaleiro de Cristal como o mestre de Yoga e Isaac, sendo ele quem treinou os guerreiros na Sibéria, e mais tarde nos é revelado de que Camus seria o mestre do Cavaleiro de Cristal. Porém, como sabemos do mangá, isso não acontece, já que o Cavaleiro de Cristal não é um personagem original de Masami Kurumada e não existe na história canônica. Sendo assim, Camus é o mestre de Yoga e Isaac desde o início. Porém, inicialmente, o autor Masami Kurumada pretendia fazer de Miro de Escorpião o mestre de Yoga. Inclusive, o autor chegou a escrever e ilustrar algumas páginas de seu mangá em que Yoga e Miro interagiam como mestre e discípulo. Porém, Kurumada resolveu reescrever e redesenhar essas páginas, após definir que Camus de Aquário seria o mestre do Cavaleiro de Cisne. A mudança teria ocorrido porque o autor percebeu que poderia haver uma relação entre as constelações de Aquário e Cisne, além de ambos utilizarem técnicas baseadas no gelo. As páginas não publicadas do mangá com Miro como mestre de Yoga podem ser encontradas na internet e em algumas publicações especiais sobre Saint Seiya. No capítulo 5 do mangá original de Cavaleiros do Zodíaco, temos a batalha entre Yoga de Cisne e Ichi de Hidra no torneio galáctico. E nessa batalha, Yoga conta como a armadura de Cisne surgiu. Ele diz que ela data do princípio da Quarta Era Diluviana, há mais de 100 mil anos atrás, desde a Era Glacial, sendo criada na Muralha das Geleiras Eternas, os gelos que jamais derretem. Porém, essa história contada por Yoga é tida como uma lenda, já que na história de Cavaleiros do Zodíaco é dito que as 88 armaduras, que representam as constelações guardiãs do exército de Atena, teriam sido criadas pelos ferreiros muvianos, o povo do continente perdido de Mu. Ainda na batalha contra Ichi de Hidra, sendo essa a primeira luta envolvendo o Cavaleiro de Cisne Yoga, nos é revelado uma habilidade da armadura de Cisne. Como sabemos, o Cosmo de Yoga é capaz de criar uma espécie de ar congelante, mas ao ser atingido pelas presas da armadura de Hidra, o cavaleiro não era afetado por seu veneno. Isso porque a própria armadura de Cisne congelava o veneno do adversário antes que pudesse entrar em contato direto com a pele de Yoga. Sendo assim, é demonstrado que a armadura de Cisne tem um enorme poder defensivo natural, congelando alguns ataques que tentam atingir o seu cavaleiro. Na história de Cavaleiros do Zodíaco nos é apresentadas várias mitologias e religiões, como por exemplo a mitologia grega, que é a principal da série, a mitologia nórdica que veio junto das sagas de Asgard, Soul of Gold e do filme A Grande Batalha dos Deuses, a mitologia romana, que é apresentada em Saint Seiya Omega, e diversas outras mitologias apresentadas nos mangás Gaiden de The Lost Canvas. E com isso, vários personagens têm suas próprias crenças religiosas, como por exemplo, Shaka de Virgem, Asmita e Shijima, que são budistas. Já Yoga de Cisne, desde o início, é tido como um cristão. Quando criança, ele recebeu de sua mãe um rosário da Cruz do Norte, demonstrando a forte ligação deste personagem com a religião cristã em sua constelação. Além de que Yoga foi até mesmo protegido por esse rosário, quando o Ikki de Fênix perfura o peito de sua armadura.
No filme A Lenda dos Defensores de Atena, quando Yoga estava enfrentando Berengue de Coma Berenice, um dos servos de Abel, o Cavaleiro de Cisne, tira suas últimas forças da fé cristã de sua mãe no Deus verdadeiro, após observar o rosário da Cruz do Norte. O Cavaleiro de Cisne tem dois amigos na Sibéria, sendo Jacó e Isaac. Esses personagens possuem dois grandes nomes da Bíblia, e no cristianismo Jacó era irmão de Esaú, ambos são filhos de Isaac e netos de Abraão. Sua história é relatada no primeiro livro bíblico, chamado Gênesis. Além disso, Yoga lutou contra Babel e Christie de Cruzeiro do Sul. Esses guerreiros também possuem fortes ligações cristãs, sendo o nome de Babel de Centauro uma referência à Torre de Babel que visava alcançar os céus, sendo essa a origem dos vários idiomas da terra e nações que se espalharam pelo mundo, enquanto Christie de Cruzeiro do Sul tem seu nome baseado em Cristo, sendo que sua constelação, assim como o cisne, tem a forma de uma cruz. No filme Os Guerreiros do Armagedon também é Yoga quem explica quem é Lúcifer, tendo nesse filme a famosa cena que aparece a Bíblia sendo queimada, demonstrando seus conhecimentos sobre a Bíblia e o cristianismo. Neste mesmo filme, Érigor de Virtude, com seu golpe demônio de fantasia, cria uma ilusão em que mostra Natácia, e em seguida uma catedral com vitrais cheios de santos, sendo outra referência ao catolicismo. Yoga lutou principalmente com outras pessoas que usam técnicas de temperatura, como por exemplo o Cisne Negro, que também utilizava ataques congelantes. Sua técnica era a Nevasca das Trevas, criada por cristais de gelo negro. Yoga também enfrentou o Cavaleiro de Cristal, seu mestre no anime, que estava sendo controlado pelo Satã Imperial de Saga. Ele lutou contra o Cavaleiro de Prata Babel de Centauro, que era capaz de utilizar ataques de fogo com seu golpe Turbilhão de Chamas. O Cavaleiro de Cisne também enfrenta seu mestre canônico, Camus de Aquário, na Batalha das 12 Casas. No mangá, o Cavaleiro de Cisne tem um capítulo especial, onde luta contra Alexer e os Guerreiros Azuis. Alexer utilizava o ataque congelante chamado Impulso Azul. E na saga de Asgard do anime, o Cavaleiro de Cisne lutou contra Hagen de Merak, capaz de utilizar tanto poderes congelantes como de fogo, sendo seus golpes a Força Congelante e o Raio de Fogo. Na saga Poseidon, Yoga enfrenta seu antigo amigo Isaac de Kraken, capaz de invocar todo o frio do mar Ártico com seu golpe Aurora Boreal. E na saga Next Dimension, o Cavaleiro de Cisne enfrenta o antecessor de seu mestre Camus, o Cavaleiro de Aquário chamado Mistoria. Yoga possui semelhanças com Ikki, sendo que suas armaduras representam uma ave. Eles tiveram que matar seus mestres em batalha, e em sua primeira aparição, tinham a missão de matar os Cavaleiros de Bronze, sendo Ikki no anime e Yoga no mangá. Além de que no início eles mostram uma personalidade fria em relação aos demais cavaleiros, e guardam em seu coração a lembrança de uma mulher falecida, sendo Yoga a lembrança de sua mãe Natácia e Ikki a de sua amada Esmeralda. Junto de June, a Amazona de Bronze de Camaleão, Yoga é o único Cavaleiro de Bronze da série clássica que nasceu em um país que não é o Japão, sendo Yoga nascido na Rússia e June na Etiópia. Visto as grandes dificuldades e perdas que Yoga teve durante sua vida, entendemos um pouco de sua determinação na saga Next Dimension. Como sabemos, o Cisne aparece pela primeira vez quando visitava a Ceia de Pégaso. O Cavaleiro de Pégaso estava inconsciente após a batalha contra Hades nos Campos Elíseos. E Yoga provavelmente estava se recuperando na Sibéria e é o segundo cavaleiro a ir visitar Ceia, visto que Shun foi até lá primeiro e saiu com Saori para a missão de voltar ao passado. Após saber disso, Yoga resolve chamar Shiryu para irem juntos ao passado e cumprirem essa missão para salvar a vida de Seiya. Sabemos que Shiryu nega essa proposta, o que deixa Yoga furioso, porém isso é completamente compreensível. Shiryu agora tinha uma família, tendo Shunrei e seu filho adotivo Shoryu. Sua determinação, nesse momento, estava em viver uma vida tranquila com eles. E Yoga, apesar de ter seu amigo Jacó na Sibéria, ele tinha sua própria família, enquanto a única família de Yoga é Seiya e os demais Cavaleiros de Bronze. Sendo assim, percebemos que a determinação que Yoga luta em Next Dimension é totalmente compreensível, visto que ele está lutando pelas únicas pessoas que ainda são importantes para ele nesse mundo. Na saga Next Dimension, Yoga enfrenta Toma de Anjo do Sono, um guerreiro celestial.
Quando Seiya está em sua cadeira de rodas, acaba sendo atacado por Toma. Marin protege seu discípulo e nesse momento, Yoga aparece disparando o seu pó de diamante. Mesmo sem sua armadura, Yoga consegue congelar o braço de Toma, que acaba fugindo. Marin diz para Yoga que Seiya possui 3 dias de vida e o Cisne fica muito preocupado com a chegada de anjos ao santuário. China e Marin então cuidam de Seiya, enquanto Yoga vai atrás de Shiryu nos 5 picos antigos de Rozan. Como eu disse anteriormente aqui no vídeo, Yoga vai em busca de Shiryu nos 5 picos antigos. Ele tenta convencê-lo a se juntar a Saori Kido e Shun de Andrômeda para ajudar a salvar Seiya da maldição de Hades. Shiryu, porém, não está disposto a voltar para as batalhas e quer continuar a ter uma vida tranquila como um camponês. Yoga tenta persuadi-lo à força, mas nesse momento Shunrei chega com um bebê. Yoga então percebe que Shiryu com certeza já não era mais o mesmo e entende as novas prioridades do dragão. Sendo assim, Yoga parte sozinho para o Olimpo e, como sabemos, Toma de Anjo do Sono seguiu Yoga durante toda essa jornada, já que em seu primeiro confronto os dois acabam virando rivais. Ao menos é o sentimento que Toma carrega em relação ao Cisne. No Olimpo, Yoga fica perdido e acaba encontrando novamente Toma de Anjo do Sono, que parte para o ataque. Yoga então veste sua armadura de cisne, mas acaba ficando em desvantagem. A bruxa Hecate então aparece e deixa mensagem de Ikki, avisando que ele voltou ao passado. Hecate também leva até Yoga o cavaleiro Shiryu de dragão, que mudou de ideia e resolveu ajudar seus amigos mais uma vez. Yoga de cisne e Shiryu de dragão tentam ir para o lago de Cronos, porém Toma não quer deixá-los fugir. Yoga então usa o seu círculo de gelo para imobilizá-lo, e assim os dois cavaleiros de bronze conseguem mergulhar no lago e voltar ao passado durante a Guerra Santa anterior. No passado, Yoga de Cisne enfrenta 3 Cavaleiros de Ouro, sendo esses Mistoria de Aquário, Izo de Capricórnio e Gestalt de Sagitário, diferente de Ikki de Fênix, que prefere não utilizar todo o seu poder contra os Cavaleiros de Ouro do passado, isso porque eles ainda deveriam enfrentar inimigos poderosos no exército de Hades. Yoga não pensa nessas consequências em algumas lutas. Com o objetivo cravado em sua mente, Yoga de Cisne não mede esforços para superar e derrotar os Cavaleiros de Ouro do século XVIII. Isso porque o Cavaleiro de Bronze tinha em mente que o mais importante era encontrar a Athena Saori e cumprirem a missão de salvar o Seiya o mais rápido possível. Talvez por saber que Seiya teria apenas 3 dias de vida, o Cavaleiro de Cisne tivesse lutado com força total desde o início, algo que era normal vermos Ikki de Fênix fazer. Porém aqui podemos concordar que Yoga é o Cavaleiro de Bronze que mais lutou a sério na saga Next Dimension, e agora veremos alguns detalhes de suas lutas. Como sabemos, ao retornar para o passado, Yoga cai diretamente na Casa de Aquário, sendo essa a 11ª casa zodiacal. Ele conta que veio do futuro, mas Mistoria não acredita e logo em seguida o congela. Shijima de Virgem chega no local, gravemente ferido, trazendo nos braços uma jovem que diz ser a Athena do futuro. Prestes a tocá-la, Mistoria tem seu braço direito congelado e se surpreende por aquilo ser obra de Yoga. O Cavaleiro de Cisne pede para lhe entregarem Athena, ao que Mistoria recusa, dizendo ao Cavaleiro de Bronze que caso quisesse, precisaria derrotá-lo antes. A luta entre ambos é equilibrada, com Yoga disparando o pó de diamante contra Mistoria, que o anula sem dificuldades, contra-atacando com a execução Aurora, ataque esse que é contido por Yoga. O Cisne diz já ter visto a técnica por meio de Camus de Aquário, o futuro sucessor de Mistoria e seu antigo mestre, e utilizando a execução Aurora, Yoga consegue congelar a armadura de Aquário e depois perde a consciência. Mistoria salva a vida de Yoga e lhe entrega Athena, deixando o Cavaleiro de Bronze continuar sua descida pelas 12 casas. Na casa de Capricórnio, Yoga enfrenta Izo. Yoga sofre com o ataque Excalibur de Izo, que é mais poderoso do que o de Shura. Yoga pede para passar, mas Izo aponta seu braço afiado para Yoga. Porém, nesse momento, ele sente seu braço congelar. O Cavaleiro de Ouro pergunta por que Yoga não o feriu antes, e o Cisne responde jamais utilizar o seu poder contra um aliado.
A determinação do Cavaleiro de Cisne é o bastante para que Izo o deixe seguir em frente. É na casa de Sagitário onde Yoga tem o seu maior desafio, sendo esse a batalha contra Gestalt de Sagitário. O Cavaleiro de Ouro Centauro é um devoto de Odisseus, o 13º Cavaleiro de Ouro. Porém, com a batalha, ele descobre que seu corpo de Centauro não passava de uma ilusão, e o ar congelado de Yoga não surtiu efeito na luta contra o Sagitário. Porém, após a intervenção do testamento de Aioros, que é levado para a casa de Sagitário no passado, e também a intervenção da Athena Saori, que estava transformada em criança, Gestalt resolve deixar Yoga seguir em frente. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?